O que é ser filha de Deus? Ser filha é reconhecer primeiramente a paternidade. A minha visão de Deus sempre foi muito distorcida. Eu sempre conhecia a Deus, mas nem sempre fui cristã. O meu encontro com Jesus, ele foi recente, digamos assim, e foi aonde, de fato, eu entendi o sacrifício dele e essa reconciliação que o Pai nos deu para a gente poder ter esse acesso livre com ele novamente. Então, ser filha é você entender que, opa, eu sou um ser espiritual. Eu tô aqui habitando um corpo físico, mas eu não sou daqui. E aí, Deus, ele nos chama a ter esse entendimento, porque através do sacrifício de Jesus é que a gente volta, né, a se reconciliar com Deus. Só que pra gente aceitar essa reconciliação, a gente precisa se despir de alguns padrões, algumas feridas, algumas questões que o mundo, ele foi nos manchando. Eu falo que a gente é uma identidade branca, né, uma folha em branca. E na medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se relacionando, tanto no nosso âmbito familiar, conjugal, amizades, a gente vai sendo marcado por pessoas, por ambiente, por situações. E muitas vezes isso vai trazer feridas para a nossa vida, vai trazer dores, vai trazer crenças, padrões. Então, o nosso maior desafio de voltar para esse lugar de filha, porque é um caminho de volta, não é um caminho que vai para frente, é um caminho que vai para trás. É permitir que o Espírito Santo ele nos conduza, não para que a gente entenda o porquê a gente passou por isso, mas para que a gente se renda a uma transformação. Porque se a gente se rende à paternidade, a gente entende quem a gente é nele, o que ele disse sobre nós. E a gente começa a silenciar as vozes de fora, né? A gente deixa de se amoldar ao padrão do mundo para a gente transformar a nossa mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, e eu acho que pra gente ser filha, a gente tem que ter a nossa paternidade em Deus muito bem resolvida, né? Muito bem resolvida. Bem certa. E você tem até uma imersão, uma mentoria, né? Que você vai fazer uma imersão, que vai lançar agora há pouco, Sim. né? Que é Sala da Paternidade Bem Resolvida. Olha só que legal. Porque, assim, existem muitas mulheres, a gente recebe muitos testemunhos de mulheres que tiveram muitos problemas com paternidade e Sim. por isso tem uma distorção de quem é Deus, Sim. né? E me fala um pouco sobre essa imersão e qual é a necessidade dela. Sim. Você concorda comigo, Isabela, que se você teve um pai biológico, que ele foi ausente emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, ou um pai que abusou de você, a sua imagem de um pai celestial vai ser muito distante, porque você vai pensar assim, nossa, mas se o meu pai, aquele que eu conheço, fez isso comigo, então misericórdia, Deus então é muito ruim. Olha lá no Antigo Testamento, ele fazia isso, ele é um Deus muito muito maldoso. A gente começa a olhar para Deus sempre com esse olhar crítico, com esse olhar de distância. A gente não consegue entrar debaixo dessa autoridade e entender que ele já está na nossa frente, ele já sabe de todas as coisas, ele já conhece os nossos próximos passos. Só que muitas vezes, por não entender isso, a gente começa a querer permuta com Deus. A gente começa a querer fazer para receber. E quando esse Deus não faz aquilo que você estava esperando, aí você começa a entrar naquele looping. Ai, mas Deus esqueceu de mim. Ai, Deus tem seus escolhidos. Ai, não sei o quê. Só que Deus, ele não vai nos salvar o tempo todo. Ele já mandou Jesus. Através do sangue de Jesus, nós já fomos salvas, nós já fomos livres. E é por isso que hoje nós temos esse acesso livre ao Pai. A gente já recebeu essa reconciliação, só que muitas vezes a gente não aceita. A gente quer que Deus ele sempre esteja ali, fazendo por nós. Só que depende muitas vezes daquilo que a gente vai escolher viver com Deus. Eu gosto muito de usar a parábola do filho pródigo, porque exemplifica muito isso. Aquele homem, né, aquele filho mais novo, que usou da herança dele antes da hora, ele foi pro mundo, ele se envolveu com prostituição, ele gastou todo o seu dinheiro e, de repente, quando tudo acabou, ele se viu ali na sujeira, na lama, e pensando, nossa, lá na casa do meu pai, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Então, ele precisou cair em si ali para perceber que ele tinha andado sozinho, andado com o entendimento dele. E, de repente, quando ele viu que ele não sabia de tudo, ele teve que cair em si para falar assim, nossa, lá eu tinha segurança. Lá o meu pai me recebia bem. Lá eu tinha o que comer, lá eu tinha onde dormir. Então, ele precisou cair em si. Só que mais do que isso, ele precisou se colocar a caminho. Então, ele precisou levantar. Ele precisou renunciar ao ego dele.
Porque imagina ter que voltar pra trás e pedir desculpa e falar assim, eu errei. Nossa. Então ele teve que se colocar a caminho. Então ele teve que renunciar ali o orgulho dele e chegar lá pro pai dele e pedir perdão. Perdão pros céus e perdão pro pai dele. Então ele teve que agir, ele teve que fazer alguma coisa. E esse caminho de volta pro lugar de filho é isso. A gente tem que cair em si. Porque muitas vezes a gente começa a plantar na nossa carne, a plantar querendo aprovação externa, a plantar querendo ser validada, às vezes com medo, com covardia. A gente começa a seguir a nossa vida com base naquilo que a gente tem como verdade. Só que tudo na vida tem consequências. E aí, quando chega essas consequências de tudo aquilo que a gente plantou, de escolhas ruins, de decisões ruins, muitas vezes onde a gente tem esse caindo em si. Eu não sei você, mas quando eu tive o meu encontro verdadeiro com Jesus, foi na dor. Não foi num momento de amor, de maravilha. Foi um momento que eu estava, assim, numa situação muito difícil. E esse caindo em si me fez me colocar a caminho. Opa, eu tenho que mudar. A partir de agora eu não posso plantar isso mais. Eu tenho que mudar as minhas decisões. Eu tenho que me arrepender dessas coisas. Eu tenho que transformar essa minha caminhada. E eu voltei para Deus. Eu fui começando a minha caminhada de uma forma mais consciente. Então, se eu te falasse o que é voltar para o lugar de filho, o que é ser filha, primeiramente reconhecer que a gente tem um Pai Celestial. Segundo, a gente tem que confessar, nos arrepender e depois renunciar àquilo que nos impede de voltar para esse lugar. Porque é através da nossa renúncia que nós vamos conseguir ter uma metanoia, uma mudança de comportamento. Que lá em Romanos 12:2 fala, transforme-se pela renovação da sua mente. Porque é através dessa mudança que a gente vai começar a desfrutar daquilo que o Pai tem para nós.